objetos desaparecendo, móveis trocando de lugar sem explicação e batidas misteriosas vindas da parede. Isso tudo já é muito assustador quando a gente pensa que são ações de fantasmas. Só que se tudo isso for culpa de uma pessoa que está morando dentro da sua parede. Pode ir? Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Antes da gente ir para esse caso bem assustador, já se inscreve aqui no canal e deixa o like bem no comecinho mesmo, porque como a gente tá aqui no comecinho, né, a gente apareceu agora nessa plataforma, tudo bom? Isso ajuda muito a gente a crescer, então já deixa o seu like logo agora. Além disso, já segue a gente nas redes sociais, o meu Instagram é @cibelefala e lá eu tô postando alguns IGTVs também com conteúdo. Então se você tá gostando dos vídeos daqui, você vai gostar de lá também, então já me segue lá. Daniel LaPlante nasceu no dia 16 de maio de 1970, em Towson, Massachusetts. Ele teve uma infância muito complicada, e com complicada eu tô sendo muito eufêmica mesmo, porque ele teve uma infância muito difícil. O pai dele abusava dele fisicamente, emocionalmente e até sexualmente. Por causa desses abusos que ele acabou sofrendo, ele teve algumas dificuldades ali na escola, tanto na parte da aprendizagem, quanto na parte de se socializar com as outras pessoas. E ele também foi diagnosticado com dislexia quando ele era bem jovem. E mesmo quando ele conseguia ter alguma amizade, né, fazer algum colega e tudo mais, as pessoas acabavam se referindo a ele como uma pessoa completamente assustadora e esquisita. A gestão da escola foi percebendo esse comportamento estranho dele, estranho assim, diferente dos demais, e que ele tinha uma dificuldade com a higiene, assim, ele não tinha bons hábitos de higiene, e acabaram encaminhando ele para um psiquiatra. Ele foi diagnosticado com transtorno de hiperatividade. Aí ele estava lá nas consultas, só que, para completar toda a desgraça da vida dele, depois de um tempo, o psiquiatra dele abusou dele sexualmente também. Então, a única pessoa que ele conseguiu estabelecer certo tipo de confiança, quebrou essa confiança. E isso acabou desgraçando cada vez mais a cabeça dele. No começo da adolescência, ele começou a praticar alguns roubos. Só que como eram esses roubos? Ele entrava na casa das pessoas e roubava ali coisas de valor e tudo mais. Até aí, nada de muito estrondoso, porque ladrões existem em tudo quanto é lugar do mundo. Só que, a partir dos 15 anos de idade, roubar só não estava sendo suficiente. Ele estava precisando de atenção, pelo que parece. Por quê? Ele queria chamar atenção, ele queria que notassem que ele tinha passado por lá, sabe? Aí ele entrava na casa, além de roubar, ele trocava alguma coisa de lugar, ele mexia num negócio que talvez a pessoa ia ficar em dúvida. O que ele queria, na verdade, era mexer com a mente da pessoa, sabe? Deixar ela meio na dúvida se alguma coisa aconteceu ou não. Quando o Daniel tinha 16 anos de idade, ele conseguiu o número de uma garota. Não se sabe ao certo como ele conseguiu esse telefone, mas acredita-se que foi quando ele invadiu alguma casa e ele achou esse telefone anotado em algum lugar. Esse telefone era de uma menina que era de uma família que era formada por ela, a irmã dela e o pai dela. Aí ele resolveu ligar, né, gente? Claro que ele iria ligar. E começou ali uma amizade, talvez um flerte com a menina chamada Annie Andrews, mas ele também conversava com a irmã dela, a Jessica Andrews. Ele falava pra elas que ele conseguiu o telefone com uma amiga em comum, com uma pessoa que estudou com eles e tudo mais, então elas ficaram de boa. Durante as conversas, o Daniel falava que ele era uma pessoa muito bonita e estonteante, dentro de todos os padrões de beleza que você imaginar. Que ele era alto, loiro, atlético, perfeito e tudo mais. Nossa, eu sou muito lindo, muito gato. A gente tá falando dos anos 80, mas nada diferente do bate-papo UOL, né? Que você entrava no bate-papo com pessoas que você nunca viu a foto, não conhece, não sabe quem é. Então, você podia falar, você era de qualquer jeito que imaginasse na sua cabeça. Basicamente isso que aconteceu. Entreguei minha idade aqui muito de graça, porque bate-papo UOL, provavelmente alguns de vocês não vão tá sabendo como é que funcionava. Papo vai, papo vem, flerte vai, flerte vem. O Daniel e a Annie decidiram, né, sair. Marcar um date. O Daniel apareceu na porta dela pra buscar ela pro date e tudo mais. E ela ficou um pouco assustada, porque ele tinha se descrito, independente de ser bonito ou não, ele tinha se descrito como uma pessoa completamente diferente da que ele era. E a Annie acabou ficando um pouco assustada, porque ele ainda era aquele garoto que foi levado pro psiquiatra por não ter bons hábitos de higiene. Então ele tinha o cabelo bastante oleoso, ele tinha, né, dava pra ver que ele não tinha uma higiene muito boa. Pra mim, o problema principal nem é esse. O problema principal é você mentir. A Annie, mesmo assim, ela deu uma chance. Ela, vamos sair, a gente combinou, vamos sair, vamos curtir, eu fico um pouquinho e tal. Ela ficou bastante desconfortável, mas ela tava ali, saíram, foram no lugar, depois de uma hora mais ou menos ela pediu licença pra ir pra casa. Só que nesse tempinho que eles ficaram juntos,
A Anne já percebeu que o Daniel ficou muito interessado na morte da mãe dela. Ele descobriu que as duas meninas, né, a Anne e a Jessica, elas perderam a mãe por câncer. E até aí tudo bem, tipo, você querer saber, se preocupar com a pessoa. Só que, segundo a Anne, ele ficou muito interessado em saber como que foi a sensação que a mãe delas teve, quais foram as dores. Muitos detalhes, não do sentimento das meninas quanto a isso, mas sim quanto ao sofrimento da mãe. Mas foi um date estranho. Quem nunca teve um date estranho, não é mesmo? Aposto que você já teve um date estranho. Então, pra Anne foi tipo assim, tá joia, vamos esquecer e vamos fazer a vida seguir, não é mesmo? Tudo bom. Vida seguiu. A Anne e a Jessica resolveram fazer ali uma sessão espírita pra tentar se comunicar com a mãe delas. Elas foram pro porão e começaram a tentar comunicar mesmo, sabe? Só que elas não estavam acreditando muito que ia dar certo. Daí elas fizeram o que tinha que fazer e foram pro quarto dormir. E ficou por isso mesmo. Só que durante a noite, quando elas já estavam ali naquele quase dormir, que você tá meio quase sonhando já, elas começaram a ouvir batidas na parede. Então, peraí, o ritual deu certo? Porque quem vai bater em parede? Espírito, de certo. Não vai ser, né? O que você vai pensar? É espírito, com certeza. Então, elas tiveram a ideia de falar em voz alta, pra conversar. Ah, mãe, como é que tá isso? Foi pro céu? Não sei, gente. Mentira, tá? Tô inventando. Não sei se elas perguntaram isso, não. Mas elas fizeram perguntas e a mãe, o espírito, estava respondendo com batidas na parede. Foi passando o dia e as batidas não pararam. Pelo contrário, elas ficaram mais fortes e mais frequentes. E, pra completar o incômodo, objetos começaram a sumir. Objetos começaram a trocar de lugar. Móveis começaram a ser trocados de lugar quando eles não estavam em casa. Voltava, o móvel estava aqui, outra hora estava aqui. Aí elas pensaram assim, não é minha mãe, é demônio. É coisa ruim, é bicho ruim, porque não é possível pra estar atazanando assim a vida, não é minha mãe, não. Enquanto isso tudo tava rolando, o Brian Andrews, que era o pai das meninas, porque até agora eu tô falando só delas, parece que elas são independentes, moram sozinhas, não. Tinha um pai. Só que ele tava achando que elas mesmas que estavam fazendo isso, né? Que estavam mexendo as coisas de lugar. Ele não achava que elas estavam mudando as coisas de lugar por maldade. Ah, vou enganar meu pai. Não, ele achava que elas estavam fazendo isso porque elas não estavam conseguindo superar a morte da mãe. Ele sentou com elas, conversou, olha, eu sei que é muito difícil e tudo mais. Ele até decidiu levar elas pra fazer acompanhamento, pra ver se superava isso, porque ele não estava acreditando mesmo que isso estava acontecendo, que era fantasma, que era demônio. Só que em janeiro de 1987, as meninas estavam sozinhas em casa, quando elas ouviram as batidas. Assim, as batidas já eram comuns, não era nada de novo sob o sol. Só que essas estava vindo não das paredes, estava vindo do porão, onde elas fizeram a tal da sessão espírita. Elas pegaram faquinhas da cozinha, faca normal, se armaram com essas facas e foram até o porão para ver o que estava acontecendo, o que estava rolando. Chegando lá, elas não encontraram ninguém, só que na parede estava escrito em vermelho, uma coisa vermelha e gosmenta. Eu estou no quarto. Venham me encontrar. Pernas, para que te quero? As meninas foram embora, correndo, sem olhar para trás. Eu achei muito sensatas, tá? Porque se fosse filme de terror, elas iriam até o quarto, iriam ficar na casa. Não, meu filho, zarparam fora. Foram pra casa do vizinho e ficaram esperando o pai dela chegar. Só que quando ele chegou, ele viu o escrito na parede, só que ele continuou não acreditando. Ele achou que elas tinham escrito o negócio na parede. Pô, beleza, pode não estar aceitando a morte, mas, véi, ceticismo tem limite. Vão com calma. Por isso que os céticos são os primeiros a morrer em filme de terror. Algumas semanas depois, elas estavam de boa e tal, sozinhas em casa de novo. E elas ouviram batidas. Só que vindo do quarto da Anne. Elas foram até lá com um furebs na mão. Chegando lá, estava escrito de novo em vermelho na parede. Eu estou de volta. Encontre-me se puder. De novo, as mais sensatas do rolê foram correndo pra casa do vizinho. Aí elas esperaram o Brian chegar de novo. Gente, o Brian continuou não acreditando. E ele começou a ficar bolado com a situação. Na hora que ele chegou, ele falou assim, não, agora eu vou provar que realmente isso não tá acontecendo. Não é possível. Só que quando ele abriu a porta da casa, ele viu que tava tudo muito mais bagunçado do que as filhas dele falaram e do que o vizinho falou. Então ele começou a achar tudo meio estranho já, porque eles iriam falar que a casa tava de perna pro ar, sabe? Ele então foi até o quarto da Anne, que era onde estava escrita a frase, né? Chegando lá, gente, a imagem que eles
se deparou, ele não vai esquecer nunca mais. Acredito. Na parede estava escrito de novo em vermelho: "Se case comigo". Isso de um lado. Quando ele olhou para outro lado, tinha um menino vestido com as roupas da falecida esposa dele, usando maquiagem e de peruca loira. A partir daí, uma luta começou a acontecer. E no meio ali da luta, o Daniel sumiu do nada. Igual fantasma. Do nada. Aí o Brian ficou assim: gente, o que está acontecendo nesta casa? Foi quando ele ligou pra polícia e contou o que aconteceu. Olha, é o seguinte, tinha um menino aqui vestido com as roupas da minha esposa, tinha escrito na parede: "Se case comigo", ele sumiu, não sei o que tá acontecendo. A polícia foi lá, começou a investigar o quarto da Anne, principalmente, que foi onde que a luta estava acontecendo, e aí eles repararam que atrás do armário embutido da Anne tinha uma porta secreta. Por que secreta? Tinha tipo um forro, um tecido, e por trás desse tecido tinha uma porta. E aí a polícia abriu essa porta, e vocês adivinham quem tava lá dentro? Encolhidinho igual um camarão? O Daniel. Eu não preciso nem dizer que o Daniel foi preso na mesma hora, e a polícia continuou investigando, e chegaram à conclusão de que ele ficou morando nas paredes da família Andrews durante 2 meses. Tá bom pra vocês? Não, se não tá bom, eu falo mais. Em torno de toda a casa, tinham vários buraquinhos estratégicos que ele conseguia vigiar a Anne em qualquer cômodo que ela estivesse. Isso porque essa casa tinha sido construída com um túnel no meio das paredes. E esse túnel levava pela casa inteira. Estados Unidos com suas construções loucas e misteriosas. Melhore. Aparentemente, o Daniel não falou muito qual era a intenção dele, só que o que a polícia acreditava é que ele tava, se passando pelo espírito da mãe das meninas. Só que, além dele estar vestido com as roupas dela, ele tava segurando uma machadinha. Então, o que se acredita mesmo é que ele tava planejando matar as meninas naquele dia. Não, imagina a sensação dessas meninas, sabe? Quando elas descobriram que era uma pessoa que tava morando dentro da parede e que provavelmente iria matar elas, sabe? Nossa, eu não consigo nem imaginar. O Daniel era menor de idade, ele tinha 17 anos. Então, ele foi levado para uma prisão juvenil. Ele ficou lá até outubro de 1987, no mesmo ano, assim, ele ficou alguns meses. Assim que ele saiu da prisão, ele voltou quase que imediatamente para a vida de roubos. E ele continuou invadindo as casas ali dos vizinhos. Inclusive, em um desses roubos, ele roubou 2 pistolas de uma pessoa. No dia 1º de dezembro de 1987, o Daniel invadiu uma casa de uma família. Dentro dessa casa, ele encontrou a Priscilla Gustafson, de 33 anos, e ela estava grávida. Ela estava junto com os 2 filhos dela, a Abigail, de 8 anos de idade, e o William, de 5 anos de idade. O marido da Priscilla, o Andrew, ele estava trabalhando na hora que o Daniel invadiu a casa deles, e quando ele chegou em casa, quando ele entrou em casa, ele encontrou uma cena horripilante. A Priscilla estava deitada de bruços na cama do casal e os travesseiros estavam cheios de respingos de sangue. Ela foi abusada sexualmente e logo depois disso ela foi baleada várias vezes na cabeça. O Andrew ficou completamente desnorteado e ligou direto para a polícia. E foi a polícia que achou o corpo dos 2 filhos do casal. Eles estavam em 2 banheiras diferentes e morreram afogados. Por causa do modus operandi, de ter essa coisa de invadir casa, a polícia logo ligou esse crime ao Daniel. Só que quando a polícia pensou em correr atrás dele para prender ele já tinha zarpado fora, fugido. E ninguém sabia para onde que ele tinha ido. Depois de um tempo, não muito longe ali de Townsend, ele roubou o carro de uma mulher que conseguiu escapar. Só que um homem na rua conseguiu ligar a imagem dele ao que tinha passado nos noticiários. Então, ele denunciou e tal, e a polícia foi atrás dele nesse lugar. O Daniel foi encontrado 48 horas depois do crime, e ele foi encontrado escondido dentro de uma lixeira. Começaram a revistar ele, fizeram as investigações e tudo mais, e encontraram um fio de cabelo da Abigail, a menininha de 8 anos de idade, no sapato do Daniel. E isso acabou que ligou mais ainda ele ao assassinato. 1 ano depois, o Daniel foi condenado a 3 penas de prisão perpétua por causa do assassinato da família. Durante a maior parte da prisão, o Daniel não demonstrou remorso nenhum pelo que ele tinha feito. De 1988 a 2014, ele processou os tribunais várias vezes, alegando que ele estava sendo privado dos direitos religiosos, porque, segundo ele era satanista
e ele pedia algumas coisas específicas para fazer os cultos e os rituais dele, e os policiais só ignoravam e seguiam a vida. Em 2017, o Daniel pediu ali, ele entrou com recurso para ter uma diminuição da pena dele. Isso de acordo com uma lei, que tinha aparecido uma nova lei, e ele alegava que ele estava muito arrependido, que ele teve uma noção do que realmente ele fez, e ele sentia muito, muito mesmo por todo o mal que ele causou. Aparentemente, o juiz não se convenceu muito do arrependimento dele, porque ele teve o pedido negado. Ele vai passar a vida inteira na prisão, sem direito à liberdade condicional. O Daniel tá preso até hoje, e eu não gosto muito de dar minha opinião, mas já dando, eu acho que é meio que um problema ele tá numa prisão convencional, porque desde pequeno ele tem muitos transtornos, ele sofreu muita coisa. Eu acho que esse caso caberia em ele ter o acompanhamento psicológico para toda a vida. Desde sempre ele teve um comportamento que chamava a atenção das pessoas. Desde a escola ele chama atenção, né? Que nem eu falei, dos gestores que encaminharam ele pro psiquiatra. Então eu acho que é muito complicado esse caso, realmente. Mas é muito assustador. Isso a gente tem que falar aqui, vamos botar em pratos limpos. Uma pessoa morando dentro da sua casa. E tem várias histórias assim, né? Eu já vi muita creepypasta falando sobre isso. E é muito assustador quando a gente vê isso acontecendo na vida real. Eu tive muita dificuldade, gente, de acreditar nesse caso, porque, nossa, é muito surreal pra mim. Uma pessoa morando dentro da parede, sabe? O Vitor me lembrou aqui, inclusive, de um filme maravilhoso, que tem isso um pouquinho, né? De pessoas morando em lugares não convencionais. Então, se você não conhece o filme, já fica a recomendação, porque muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sim, gostado do vídeo, porque é do caso muito difícil de gostar, né? Um pouco assustador. Então, comenta aqui embaixo o que te deixou mais intrigado nessa história inteira. Qual foi a parte que realmente você deu aquela chegadinha pra trás na cadeira assim? Fala pra mim aqui embaixo. Se você ainda não tiver inscrito nesse canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você não deixou o like lá no começo, igual eu pedi, encarecidamente, deixa agora, por favor. E aproveita que você já tá aqui, já assiste esse outro vídeo aqui que o YouTube tá te indicando, tá? Já pode assistir e me fala o que vocês acham. Um beijo, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!